Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Essa revista, tratando sobre o Sermão do Monte, é que estamos usando como referência das lições. E é claro que você sabe que o nosso texto é fundamentado nas Escrituras. Então, nada melhor do que ir às Escrituras, porque isso é escola bíblica dominical, mas pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo mesmo, como você quiser. Eu prefiro pensar que é escola bíblica dinâmica, mas é sempre bíblica, é sempre agarrado às escrituras. Então a gente lê a Bíblia, a gente comenta o que está na Bíblia e de vez em quando a gente passeia também no comentário da lição. Eu quero convidar você a orar comigo novamente. Na verdade, vamos orar para começar esse estudo. Novamente, porque a cada semana, a cada aula, a gente faz a oração para que a gente comece de forma muito abençoadora, pedindo a ajuda de Deus para que Ele mesmo esclareça a sua palavra para nós. Sabe, Deus inspirou homens pelo Espírito Santo para que esse texto das Escrituras chegasse até nós e preservou o seu conteúdo através de pessoas também que se esforçaram para que esse texto chegasse até nós. E se esse texto chegou até nós, sem dúvida tem o toque divino nisso daqui. Então, o que a gente pede para o Senhor é iluminação, para que Ele nos dê luz para entendermos o que o texto tem a nos ensinar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te engrandecemos com a nossa vida. Senhor, muito obrigado pelos desafios, mas, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós na hora de nos envolver com o teu abraço, com a tua consolação e com a tua orientação. Ajuda-nos a sermos bons alunos, ajuda-nos a viver o teu evangelho na essência. Nós queremos ser como uma daquelas pessoas sentadas ouvindo a tua voz a nos ensinar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, passamos por todo o capítulo 5 e você deve ter sido impactado pela leitura que nós fizemos. Eu estou muito impactado. Eu tenho muito medo, porque o que eu falo para você, eu falo, na verdade, estou falando para uma câmera, mas eu falo diante do espelho. Eu estou com esses textos aqui reverberando como um eco que vai se expandindo dentro de mim. É muito complicado, muito difícil, muito desafiador o que Jesus tem a nos ensinar. A gente já viu, só para você recordar, que Jesus começa esses ensinos, que a gente chama de Sermão do Monte, mas olha, capítulo 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, depois no final do capítulo 7, final disso que a gente chama de Sermão do Monte, mas são os ensinos do monte, o evangelista Mateus vai dizer, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então você vê que podia sair um ou outro, mas a sala de aula estava cheia no final da lição de Jesus. Às vezes eu leio esse texto aqui, fico me imaginando sentado naquela relva lá, ouvindo Jesus e o pessoal saindo de fininho. Porque alguns ensinos de Jesus são muito difíceis.
Ensinos, por exemplo, que falam sobre o adultério, que falam sobre o divórcio, são muito complicados. Hoje a gente lê isso e relativiza tudo. Mas Jesus deixa muito claro qual é o propósito e como é que funcionam as coisas no seu reino. Assuntos particulares devem ser tratados com o rei, com o próprio rei. Então, não foram poucas vezes que eu li esse texto e que eu fui para ele e falei, Senhor, arruma outro, dá um jeito de outra forma. E ele falou, não, é contigo mesmo e é você quem vai fazer isso acontecer. No capítulo 5, então, nós vimos as bem-aventuranças, que a gente viu que não é simplesmente feliz, mas é aquele que está no caminho. Então, aqueles que seguem a Jesus vão ser desafiados. Não tem esse negócio que, eu sou filho do rei. Tem gente que parece playboy. Playboy antigamente era o filho do homem com muito dinheiro. Aí ele ficava tirando onda com o carro do pai, com o dinheiro do pai. Parecia o filho pródigo. Então, o conceito que eu tenho de playboy é isso. Playboyzinho lá, tem as melhores escolas e tudo mais. E tá muito diferente dos outros. Tem crente playboy, né? Crente que faz um monte de bobagem e fala, não, eu sou filho do rei, papai vai acertar as contas com você. Cuidado, hein? Porque o pai que a gente está vendo aqui é um pai muito justo e muito zeloso com a sua palavra. É um pai que ensina a gente a dizer sim quando for sim, a dizer não quando for não. E se eu digo não, é não. Isso é difícil. É um pai que vai dizer que se alguém me ofender, como vimos na lição passada, eu às vezes tenho que engolir sapo. Tenho que engolir sapo porque eu tenho um propósito maior naquilo tudo. Às vezes testemunhar, às vezes divulgar o pai que me vê e que sabe o que eu faço. Eu vou ler o texto, capítulo 6 de Mateus, versículos 1 a 6. É muito curioso como a oração modelo, a oração está inserida nesses ensinos de Jesus. Aqui a gente gosta de falar, mas a gente gosta de ir direto para a oração. Mas agora você vai ouvir os versículos anteriores à oração. Vejam o versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que Jesus está dizendo aqui? Vamos um versículo por vez. Jesus, pode ser pesado, hein? Jesus condena o uso publicitário da espiritualidade. Vou repetir. Jesus condena o uso publicitário da espiritualidade. A espiritualidade é um sentimento, um desenvolvimento, uma relação subjetiva entre você e o divino. A espiritualidade é uma relação subjetiva entre o Hudson aqui e o divino. Não preciso fazer publicidade sobre minha espiritualidade. Você entendeu o que eu estou falando? Não preciso fazer publicidade sobre minha espiritualidade, porque na hora que eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? Segundo as próprias palavras de Jesus, a gente já vai ler novamente, eu vou ser como um hipócrita. Vamos continuar lendo? Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. O que era o hipócrita? O hipócrita era, na verdade,
a pessoa que andava com máscara. Isso tinha a ver com os atores daquela época. Então, eles iam escondidos por trás da máscara. E todos nós precisamos de máscaras para viver, não é? Nós temos papéis para desempenhar. Mas presta atenção, no que trata sobre espiritualidade, Jesus vai deixar muito claro que a nossa espiritualidade não deve ser usada como marketing. E eu acho que isso é muito comum hoje em dia. Sinto muito, acho muito complicado, mas eu preciso dizer, isso é muito utilizado hoje em dia. Eu posso falar para você, por exemplo, o Senhor me falou e começar a despejar um monte de ideias que são minhas, mas eu vou referendar essas ideias com a expressão anterior, o Senhor me falou. E aí, diante do que o Senhor falou para um pastor, você vai falar, ó, é realmente palavra de Deus. Foi o pastor daquela EPT lá, que não sabe nem o nome da pessoa, que me disse. Então, o que Jesus está dizendo é que a gente não precisa fazer alarde com a relação que a gente tem com Deus. Eu gosto também desse texto, porque o texto vai usar várias vezes, eu vou frisar isso algumas vezes, recompensa. Dá uma olhadinha no texto de quantas vezes aparece essa palavra. Quase todo versículo tem recompensa ou recompensará, todas as variantes daqui. Veja o versículo 1, tem lá no versículo 1, recompensa. Não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. No versículo 2 também tem recompensa. Eu garanto que eles já receberam a plena recompensa. É muito interessante porque aqui parece que a pessoa vai fazer para ser valorizado, ser recompensado. E o que é receber uma recompensa? É receber um prêmio. Receber uma recompensa é receber um prêmio. A gente às vezes fica pensando que recompensa é apenas um prêmio financeiro. Mas não é só financeiro não, querido. Sabe, quando você tem alguma coisa que o valoriza, isso também é uma recompensa. Quando uma criança faz de tudo para agradar a todos, você sabe que o que ela está querendo é acolhimento. Então preste atenção na recompensa que existe por trás disso. Então é por isso que Jesus fala: quem faz para ser visto pelos homens já recebeu a plena recompensa. Porque ele faz para quê? Para ser visto pelos homens. Ora, se ele já foi visto pelos homens, acabou. Ele já tem a sua plena recompensa. Não foi isso que eu acabei de ler? Foi exatamente o que eu acabei de ler. Vejam lá, versículo 2, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Ele ainda vai dizer de trombeta. Algumas pessoas pegam esse texto aqui para falar sobre esmolas, mas, na verdade, ele não está falando só sobre esmolas. Ele está falando de uma forma geral sobre ajuda aos necessitados. Então, eu ajudo você, mas eu quero aparecer no programa de destaque. Ó, eu quero uma recompensazinha aí. Eu quero um ganho nesse negócio aí. Então, você sabe que isso funciona assim na sociedade. As grandes empresas estão patrocinando e bancando produtos que são biodegradáveis, por exemplo, porque aí você sabe que tem o patrocínio de tal empresa, e a imagem da empresa fica muito positiva. Isso funciona muito bem para a empresa, viu? Mas nós não somos empresas. Igreja não é empresa. A relação minha com Deus é minha relação com Deus. Pensa nisso, raciocina nesses termos. Mas veja o que Jesus vai falar no versículo 3. Mas, quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo
a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, de novo, seu pai te recompensará. Recompensa. Qual é a recompensa que você ganha fazendo alarde com as suas ações humanitárias? O que é que você ganha fazendo alarde com ação social? Você ganha status de boa gente, de bom homem. Mas eu vou dizer para vocês, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos fazem como aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Eu já disse várias vezes, quem me acompanha sabe disso, que a minha família foi muito abençoada pela Igreja Batista de Benfica. Não vou esquecer de dizer isso nunca, nunca, nunca. E eu consigo dar o nome de algumas pessoas, mas eu sei que muita gente nos ajudou e ficaram no anonimato. Por que eu sei o nome de algumas pessoas? Porque não tem como você ignorar quando sua casa fica alagada e você é recebido na casa da pessoa. Então você sabe o nome da pessoa. Então isso aconteceu várias vezes. E eu sei que nossos pais não tinham condições, mas nunca faltou comida. E alguém ajudava financeiramente. Hoje eu sou adulto e posso dizer isso para você. Alguém ajudava financeiramente a minha família. Alguém ajudou meu pai a conseguir um emprego estável, a conseguir estudo. Isso é graça divina. Lembra-se lá quando Jesus falou: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, que não podia ficar escondido uma lâmpada debaixo da mesa, mas ela tinha que ficar no alto. Então, naturalmente, isso vai acontecer com o que você fizer para o outro. Eu vou dizer isso para você, sem, obviamente, revelar todas as coisas, mas agora, quando estive afastado daqui, estive doente, eu fui muito ajudado. E quase todas as pessoas que me ajudaram fizeram questão de falar: não diga que fui eu que fiz esse depósito para você. E me ajudaram a comprar o remédio, eu fico emocionado ao lembrar disso, me ajudaram a pagar a consulta médica, emergência, que o plano não cobria com um dos melhores, não reumatologistas, como é que é o nome da mulher aqui? Hematologistas que existem aqui no Rio de Janeiro. Então veja que quando a pessoa faz isso, eu estava dizendo lá do sal e da luz, lá também está escrito, como é que está exatamente escrito? Ele vai dizer que assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bem-aventurados vocês. Não, vai dizer, verso 16 do capítulo 5. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja que essa recompensa que a gente ganha aqui é muito fluida, ela se esvai. Mas a recompensa que a gente ganha de Deus é ficar mais parecido com Ele. A recompensa que a gente ganha de Deus é vencer alguns obstáculos. Na verdade, a gente faz tudo isso para que as pessoas glorifiquem a Deus. Vejam, as pessoas que abençoaram minha família lá atrás, até hoje eu estou falando delas, e eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas. Então, que tipo de recompensa você está querendo angariar? Então, cuidado, porque existe uma grande diferença entre a aparência. Aliás, a pessoa fica até bem na fita nisso aqui, né? E essência. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra.
ah, hoje, nosso cristianismo vive de aparência, mas a gente, seguindo a Jesus, nós vamos estar seguindo a essência, vamos procurar ser mais próximos do Senhor. Porque quando falam assim, é o evangelho da missão integral, e a missão integral, na verdade, ela é completa, integral porque é completa. Ela não precisa de alarde. Eu não preciso falar para você o que eu faço, quem eu ajudo, de quem eu recebo ajuda. Eu não preciso falar isso. O que eu digo para você com muita clareza é que eu sou ajudado, muito ajudado, e que não saiba a minha mão direita o que faz a minha mão esquerda. Ou seja, eu não preciso fazer publicidade com isso, como disse no começo. Até escrevi a frase aqui para não esquecer. Então, Deus vai dar a recompensa. Já receberam a recompensa. Deus que vê em secreto, Deus que vê em secreto, que eu acabei de ler, te recompensará. Olha, isso é assustador, hein? Porque se você for pensar, Deus vê o que você pensa que esconde de todo mundo. E você pode esconder de todo mundo, mas você não esconde de você mesmo e de Deus. Então, é duro você pensar nisso, que o Deus que vê em secreto, ele te recompensará. Por que as pessoas fazem alarde? Porque, na verdade, eles não creem no Deus que vê em secreto. E não é à toa que o texto vai continuar sobre oração. Primeiro ele vai falar sobre essa necessidade de coerência entre aparência e essência. Depois ele vai dizer, e quando vocês orarem, não seja, de novo, como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Veja que, de novo, como um bordão, eles já receberam sua plena recompensa, porque eles estavam fazendo aquele tipo de oração para serem vistos pelos homens. Então, eles já foram vistos. Ok, então, tudo certo. É muito curioso quando você sai de uma igreja pequena e vem para uma grande igreja, e isso eu me lembro lá atrás, quando fomos daí saímos de uma igreja pequena e fomos para uma igreja maior, logo que nosso filho nasceu, você começa a perceber que o pastor seleciona as pessoas que vão orar. É muito curioso. Aí eu ficava curiosíssimo com isso, porque sempre chama fulano, chama Beltrano e chama Cicrano, sempre as mesmas pessoas. Depois, com o tempo, eu comecei a entender. Porque, na verdade, tem uma estrutura eclesiástica ali. Quando você ora em público, você ora em nome de toda aquela congregação. Quando você ora em público, você abre seu coração, mas você precisa transformar sentimentos em palavras. E isso não é todo mundo que consegue fazer. Isso foi há muito tempo atrás, quando não tinha essa tecnologia. Então eu via o pastor selecionando com cuidado os irmãos que poderiam orar ou não. E na quarta-feira todo mundo orava. E orava em dupla, orava em grupo. Por quê? Porque consegue verbalizar a oração. Então, a oração pública é uma coisa bem diferente da oração que Jesus está propondo aqui. O que Jesus está propondo aqui é da oração feita em casa. É da sua oração, do seu contato com Deus. Então, não se iluda. Às vezes você ouve aquelas orações poderosas, mas aquelas orações são discursos. E cuidado com os discursos. É claro que tem muita verdade nas orações. Muita verdade são ditas nas orações. Mas algumas vezes a gente engasga com as orações. Sabe por quê?
porque a gente está tirando de dentro aqui os sentimentos que brotam no nosso coração para o que a gente está falando do lado de fora. Vou tentar explicar de outra forma. Bem, vamos pensar aqui numa pessoa, num ser humano. Bem, eu vou falar, como Jesus disse, eu vou falar do que está cheio, o quê? O meu coração. Eu vou falar do que está cheio o meu coração. Agora, meu coração, minha boca fala o que está cheio o coração, mas, obviamente, isso não vai direto para a boca. Isso passa por aqui, ó. Passa pelo seu intelecto, pelo seu raciocínio. Então, eu não sei se você já percebeu, às vezes, aquela irmã de oração poderosa não é necessariamente a irmã que ora em público. Porque você sabe que ela tem uma relação com Deus que não cabe em palavras. E o que Jesus está propondo é que nós todos tenhamos esse tipo de relação. Mas para que isso ocorra, o que a gente precisa fazer? Largar as máscaras. Eu tenho que deixar de ir para o Senhor com as minhas máscaras e com os meus rótulos. Diante de Deus, somos todos iguais. Somos fracos, criaturas feitas à imagem dele, e só chegamos a ele por intermédio de Jesus. Então, eu queria que você pensasse muito nisso. E para que serve a oração? Para deixar o canal aberto de diálogo entre você e o Senhor. Vou escrever aqui de novo. Então, eu vou fazer para você aqui o que eu pensei. Santidade. Sabe, quando eu e você temos uma relação de oração, no meio do nosso tempo, de nossa idade, está a cruz, está a relação com o Senhor da santidade. E esse é um desafio muito, muito individual. Muito individual, porque é Deus quem dá para a gente a recompensa. E eu queria ler um pouco mais para você ver. Então ele disse, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de, olha o que eles costumavam fazer. Eles gostam de ficar em pé, orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Agora vamos lá. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Veja, o que é a oração? A oração são combinações de palavras. Então, eu tenho palavras e eu vou transformar essas palavras em oração, não é? Mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Está dizendo que eu vou orar e Deus vai ver a minha oração. Não é que Deus vai ver as palavras. Deus vai olhar para a fonte. Ele vai entender o que eu estou sentindo de verdade. E é por isso que depois você vai ver Paulo dizendo que o Espírito Santo vai traduzir para o Senhor as palavras que nós falamos. Quantas vezes você orou e não falou nada, só gemeu, mas Deus sabia. E Deus sabe o que vai no seu coração. Ele sabe o significado de cada gemido nosso.
Eu gosto demais desse texto que vai dizer que Deus não ouve a nossa oração, Deus vê a nossa oração. Eu vou ler novamente. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Então, vocês orarão assim, e nós sabemos de cor a oração do Pai Nosso. Agora, por favor, atente para isso. Você, apaixonado pelas Escrituras, que gosta da sua Bíblia, que lê a sua Bíblia, atente para isso. Que não adianta transformar em marketing sua espiritualidade. Nem todo mundo que está dentro da igreja é participante do reino dos céus. Nem todo mundo que é membro da igreja, agora vão editar isso aqui. Nem todo mundo que é membro da igreja está com o nome arrolado lá no hall de salvos por Jesus. Ele vai dizer que nós precisamos ser verdadeiros. Lembra-se na lição passada que a gente tinha que ser completos, perfeitos. Vejam o que falamos na primeira lição, que o Sermão do Monte é uma grande colcha de retalhos. Vejam como isso tudo está sendo costurado com os mesmos conceitos apresentados sobre outro ponto de vista, sobre outra ótica. Eu quero terminar essa lição lendo e recitando com você o Pai Nosso ensinado pelo Mestre. Deus abençoe e Deus te dê uma semana cheia de graças. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.